Capítulo 1. O Hotel Penumbra e o Fantasma Desastrado. O Hotel Penumbra já teve dias melhores. Construído no século XIX, ele era um dos lugares mais sofisticados da cidade, até que uma série de eventos inexplicáveis fez com que seus hóspedes desaparecessem mais rápido que uma promoção relâmpago de pizza. As lendas diziam que o lugar era assombrado pelo espírito de Reginaldo Percival III, um ex-hóspede que falecera ali de forma trágica e um tanto embaraçosa. Ele escorregou em um sabonete enquanto tentava impressionar uma dama da aristocracia. Desde então, dizia-se que seu fantasma vagava pelos corredores do hotel, aterrorizando os incautos. O problema? Reginaldo não era exatamente o espectro mais assustador do mundo. Seu choro fantasmagórico mais parecia um miado de gato engasgado, sua risada demoníaca era confundida com um pato desafinado e suas tentativas de atravessar paredes geralmente terminavam com ele preso no gesso, precisando de horas para se soltar. O pior de tudo é que, por mais que tentasse ser um fantasma digno, suas assombrações sempre saíam erradas. Cortinas que deveriam se mover sinistramente acabavam enroladas nele como um casulo, e portas que deveriam bater sozinhas ficavam emperradas com seu lençol preso. Cansado de ser um fracasso, Reginaldo decidiu que precisava de um grande susto para finalmente ganhar respeito no mundo sobrenatural. Sua chance surgiu quando um grupo de caçadores de fantasmas apareceu para investigar o local. Eles se autodenominavam os Exorcistas do Além e tinham um canal no YouTube repleto de vídeos com títulos chamativos como Fomos atacados por um espírito em um banheiro químico, e demoníaco ou apósito. O caso da Dona Geralda. Eles se achavam profissionais, mas a verdade é que o máximo de assombração que tinham enfrentado era um rato que fez um barulho estranho no sótão. Quando o grupo chegou ao hotel, Reginaldo viu a oportunidade perfeita para sua grande estreia no mundo do terror. Escondido atrás de uma estante, ele esperou o momento certo para entrar em ação. A líder do grupo, Vanessa, ligou uma câmera de visão noturna e disse com voz solene: "Se houver algum espírito presente, dê um sinal." Reginaldo reuniu toda sua força e tentou fazer uma aparição sinistra. O resultado? Ele tropeçou no próprio lençol e caiu com um estrondo que fez a poeira voar pelo salão. Vanessa e seu grupo ficaram em silêncio por um momento até que o cinegrafista murmurou: "Eu acho que o espírito é obeso." Reginaldo bufou, levantando-se desajeitadamente. Isso não saiu como esperado, mas ele não desistiria. Ele precisava aumentar a tensão. Esfregando as mãos espectrais, decidiu apelar para um truque clássico, o arranhado sinistro na parede. Com toda a sua energia, ele começou a riscar a superfície do gesso. Infelizmente, subestimou a fragilidade da estrutura, e um pedaço da parede desabou sobre ele, deixando apenas seus pés fantasmais para fora. "Jesus amado! O fantasma está preso!" gritou Vanessa, pegando o detector de ondas paranormais. Reginaldo se soltou com dificuldade e se preparou para sua próxima jogada. Ele precisava de algo realmente assustador. Olhou ao redor e viu um lustre antigo. Perfeito! Se conseguisse movê-lo, poderia fazer um efeito cinematográfico digno de Hollywood. Concentrou todas as suas forças sobrenaturais e empurrou o lustre, que balançou ameaçadoramente e caiu direto na cabeça de um dos caçadores. "Inteligência artificial! Meu Deus! O espírito atacou o Fabinho!" gritou um dos integrantes. Fabinho, deitado no chão com um galo na testa, levantou-se atordoado. "Eu vi minha vida passar diante dos olhos", murmurou. Os caçadores saíram correndo, deixando equipamentos para trás. Reginaldo ficou olhando a cena, orgulhoso e confuso ao mesmo tempo. Não sabia se aquilo fora um grande susto ou apenas um acidente cômico. Mas, ao ver a notícia no jornal local no dia seguinte com o título "Caçadores de Fantasmas falam sobre encontro assustador no Hotel Penumbra", ele percebeu que, de uma forma ou de outra, finalmente tinha causado impacto. Talvez ele ainda tivesse muito a aprender sobre assombrar, mas, pelo menos, já era um fantasma com fama na internet. E isso, nos dias de hoje, já era um grande começo. Capítulo 2. O Espelho das Almas Perdidas. A casa de Leandro já não era mais um simples sobrado suburbano. Agora, era um espetáculo de horrores improvisado. O espelho herdado da tia-avó Genoveva não apenas refletia imagens, ele transmitia um reality show sobrenatural onde os participantes eram almas penadas confusas sobre sua própria condição. Naquela noite, Leandro acordou com risadas vindas do banheiro. Esfregou os olhos, pensando ser um efeito colateral do rodízio de pizza da noite anterior. Mas quando abriu a porta,
O espelho reluzia e mostrava um grupo de fantasmas vestidos como se tivessem saído de um especial de TV dos anos 80. Eles gargalhavam assistindo a um espírito atrapalhado que tentava atravessar a parede e errava o caminho, batendo contra o azulejo. Não, não, é por aqui, você precisa correr e pular ao mesmo tempo. Ensinava um espectro de paletó lilás, com cabelo armado estilo mullet. Leandro coçou a cabeça. Ah, claro, tutorial de travessia de parede. Eu definitivamente pirei. O espírito errou a travessia mais uma vez e caiu de cara no vaso sanitário. O grupo explodiu em novas risadas. Um deles, aparentemente o mais tagarela, virou-se para Leandro e sorriu como se fossem velhos conhecidos. E aí, cara? Quer participar do clube? Tem vaga, mas precisa morrer primeiro, faz parte das regras. Brincadeira, ou não? Piscou. Leandro, tentando manter a calma, pegou a escova de dentes como se fosse uma espada e apontou para o espelho. Olha só, eu só queria dormir, tá? Vocês podem fazer o favor de voltar para... seja lá onde vocês deveriam estar? Os fantasmas trocaram olhares. Bem, nós moramos aqui agora. O espelho nos mantém presos. Meio chato, né? Tipo, tem um cara ali que morreu nos anos 50 e nunca viu um celular. Ele acha que TV a cores ainda é coisa de gente rica, disse uma garota espectral, vestida com ombreiras gigantes. Leandro suspirou. Ele poderia simplesmente jogar um pano sobre o espelho e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Ou poderia chamar um padre, um exorcista, ou talvez o saque do além. Mas algo lhe dizia que seria mais difícil se livrar daqueles fantasmas do que de um parente que pede dinheiro emprestado. De repente, o espelho tremeu e um novo rosto apareceu. Era um espírito carrancudo, de terno escuro e óculos de aviador, que parecia ser o supervisor-chefe dos mortos. Ordem no espaço interdimensional. Quem autorizou uma festa aqui? Berrou ele, fazendo com que os fantasmas se dispersassem como alunos pegos no flagra pelo diretor. O espírito de Mullet ergueu a mão. Então, tecnicamente, nós não autorizamos nada. O espelho faz isso por conta própria. Quer dizer, não temos culpa se ele nos mantém nesse loop infinito de besteiras. Leandro, já acostumado com o absurdo da situação, ergueu a mão também. Desculpa perguntar, mas como eu faço para isso parar? Tipo, eu quebrar o espelho resolve? O supervisor dos mortos arregalou os olhos espectrais. Não. Nunca faça isso. Se quebrar, os espíritos vão ficar soltos por aí. Já viu fantasmas sem casa? Eles ficam vagando, entram nos sinais de trânsito, travam aplicativos, aparecem em vídeos de celular. Uma bagunça. Leandro revirou os olhos. Ótimo. Então qual a solução? O supervisor tossiu. Bem, o espelho tem que ser doado. Se outra pessoa aceitá-lo, os fantasmas vão junto. Mas ninguém pode saber da maldição. Então, basicamente, eu tenho que enganar alguém? Perguntou Leandro, sentindo um leve peso na consciência. Tecnicamente, sim. Ou você pode ficar com a gente. Sugeriu o fantasma de Mullet, esperançoso. Leandro suspirou. Aquela noite seria longa. E encontrar alguém para aceitar um espelho possuído sem levantar suspeitas não seria fácil. A não ser... seu vizinho, o Sr. Agenor, estava redecorando a casa. Talvez fosse hora de fazer uma doação misteriosa. Capítulo 3. O espelho que ninguém queria. Leandro sabia que a única maneira de se livrar dos fantasmas era doar o espelho. Mas como convencer alguém a aceitar um objeto que vinha com um pacote completo de almas penadas desastradas? A primeira tentativa foi o vizinho Agenor, um senhor de idade que adorava antiguidades. Leandro bateu na porta com um sorriso forçado e o espelho coberto por um lençol. Seu Agenor, eu tava aqui em casa e lembrei do senhor. Como gosta de coisas clássicas, pensei que esse espelho ia combinar com a sua decoração. Agenor olhou desconfiado. Espelho antigo. Mas por que você quer se livrar dele? Leandro gaguejou. Ah, é que ele me lembra minha tia-avó Genoveva. E eu tô tentando seguir em frente, sabe? Muito sentimentalismo. Agenor coçou o queixo. Tá bem conservado. Mas ele não é amaldiçoado, né? O quê? Não. Imagina. Leandro riu nervoso,
enquanto um fantasma dentro do espelho fazia sinais desesperados para ele não aceitar. Agenor estreitou os olhos. Tá bom, deixa eu dar uma olhada. Assim que puxou o lençol, o espelho refletiu não só a sala, mas também um fantasma idoso de bigode fino, acenando e dizendo: Bem-vindo, Agenor. Finalmente mais alguém da sua idade por aqui. Agenor gritou, jogou o lençol de volta e bateu a porta na cara de Leandro. Moleque! Me respeita! Eu já tenho artrite, não preciso de assombração. Plano A. Descartado. Leandro então levou o espelho para um leilão beneficente na igreja do bairro. Chegando lá, tentou discretamente colocá-lo junto a outros itens doados, como móveis velhos e porcelanas lascadas. O leiloeiro, um senhor animado de terno azul, bateu o martelo e anunciou: Agora temos um belíssimo espelho antigo. Quem dá o primeiro lance? De repente, o espelho começou a brilhar e os fantasmas dentro dele começaram a fazer caretas e poses como se estivessem em um show de talentos. Ai, meu Deus! Ele se mexeu! Gritou uma senhora na plateia. Eu vi um vulto lá dentro. Berrou outra. O pânico se espalhou e, em menos de 2 minutos, todo mundo saiu correndo, derrubando cadeiras e deixando Leandro sozinho com o espelho e um padre que fazia o sinal da cruz repetidamente. Plano B. Fracassado. Como último recurso, Leandro decidiu vender o espelho online. Tirou uma foto, cuidando para que nenhum fantasma aparecesse no reflexo, e anunciou como espelho vintage, ótimo estado, preço negociável. Poucas horas depois, um comprador apareceu. Era um jovem alternativo, fã de coisas góticas e misteriosas. Ao chegar para buscar o espelho, ficou encantado. Cara, isso tem uma energia sinistra. Eu amei, disse o rapaz, passando a mão pelo vidro. Ótimo! Pode levar. Leandro respondeu apressado. Mas, no instante em que o comprador colocou as mãos no espelho, um dos fantasmas sussurrou do outro lado: Você parece um ótimo colega de quarto. O jovem arregalou os olhos, soltou um grito e saiu correndo sem nem fechar a porta. Leandro encarou o espelho com raiva. Tá de brincadeira, né? Vocês precisam me ajudar a enganar alguém, não assustar. O fantasma de Mullet cruzou os braços. Pô, a gente tá tentando, mas nem todo mundo aguenta nossa vibe. O supervisor dos mortos reapareceu, ajustando os óculos espectrais. Meu rapaz, parece que ninguém quer esse espelho. Leandro bufou e jogou-se no sofá. Estava começando a aceitar a ideia de que ficaria com os fantasmas para sempre. Mas então, teve uma ideia brilhante. E se eu colocar um anúncio dizendo que o espelho é assombrado? Algum maluco vai querer comprar. Os fantasmas se entreolharam. Quer saber? Isso pode funcionar, disse o supervisor, ajeitando a gravata. Leandro pegou o celular e digitou: espelho realmente assombrado. Garantia de experiências paranormais. Não recomendado para cardíacos. Preço alto, mas vale cada susto. Mal sabia ele que a proposta atrairia o comprador mais improvável de todos. Capítulo 4. O comprador improvável. Na manhã seguinte, Leandro acordou com dezenas de notificações no celular. Seu anúncio do espelho realmente assombrado viralizou em grupos de caçadores de fantasmas e colecionadores de objetos amaldiçoados. Ele abriu a primeira mensagem: Isso é real ou só marketing? Parque se for real, eu quero. @oculto_mestre 666. A segunda: aceita troca por uma boneca possuída? Ela só morde de vez em quando. A terceira era de um usuário chamado Professor Arcano. Preciso desse espelho urgente. Pago o dobro. Mas preciso pegar hoje. Mandar localização. Leandro arregalou os olhos. Alguém disposto a pagar o dobro? Sem pensar 2 vezes, mandou o endereço. Parece que finalmente vamos nos livrar desse negócio, disse ele para os fantasmas, que jogavam pôquer dentro do espelho. O supervisor dos mortos ajeitou os óculos espectrais. Espero que tenha feito a escolha certa, rapaz. Nem todo mundo que coleciona artefatos assombrados tem boas intenções. 1 hora depois, uma van preta parou em frente à casa de Leandro. Um homem alto, vestido com sobretudo longo e uma cartola, saiu com expressão séria. Ele carregava uma maleta de couro e exalava um perfume de incenso e mistério. Você é Leandro? Perguntou ele com uma voz grave. E você é o
Professor Arcano, respondeu Leandro, sem esconder o ceticismo. O homem abriu um sorriso discreto. Me chame de Arcano. Venho estudando artefatos sobrenaturais há décadas. Você não imagina o que esse espelho realmente é. Os fantasmas dentro do espelho começaram a cochichar entre si. E, será que ele sabe mesmo? Sussurrou o de Mullet. Arcano abriu a maleta e retirou uma lupa dourada, analisando o espelho com atenção. Sim, exatamente como imaginei, murmurou ele. Este espelho não apenas prende espíritos, mas os conecta ao mundo dos vivos. Uma relíquia valiosíssima. Leandro cruzou os braços. Ok, isso é incrível e tal. Mas você vai comprar ou não? Arcano sorriu e retirou um maço de dinheiro da maleta. Aqui está o dobro do valor pedido. Mas há uma condição. Você não pode perguntar o que vou fazer com ele. Leandro pegou o dinheiro sem hesitar. Meu amigo, pode levar e fazer o que quiser. Se quiser levar para um encontro romântico, por mim tudo bem. No instante em que Arcano segurou o espelho, os fantasmas começaram a bater no vidro desesperados. Ei! Espera! Temos um mau pressentimento! Gritou um deles. Mas Arcano ignorou. Colocou o espelho na van e partiu rapidamente. Leandro deu um longo suspiro de alívio. Finalmente, estava livre daquela maluquice. Ou pelo menos era o que ele pensava. Naquela noite, enquanto assistia à TV e comemorava seu dinheiro recém-conquistado com um pote gigante de sorvete, a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou um entregador segurando o espelho. Entrega para Leandro. O remetente disse que você ia entender, disse o entregador, já dando meia volta. O sangue de Leandro gelou. Ele puxou o bilhete grudado no vidro. Leandro, eles voltaram. Aparentemente, os fantasmas gostaram de você. Boa sorte. Arcano. Do outro lado do vidro, os fantasmas sorriram e acenaram. Aí não! Gritou Leandro, caindo de joelhos. Por que, Deus? O supervisor dos mortos ajeitou os óculos espectrais e deu de ombros. Parece que estamos de volta ao ponto de partida, garoto. Vamos jogar baralho. Leandro soltou um grito frustrado, enquanto os fantasmas riam dentro do espelho. Capítulo 5. O grande desfecho paranormal. Leandro encarava o espelho, atônito. Ele tinha conseguido se livrar daquela maldição, mas agora estava ali de novo, zombando dele com seus fantasmas desastrados. O dinheiro que Arcano pagou ainda estava em sua mão, e a sensação de liberdade havia evaporado como um sonho ruim ao acordar. Beleza, pessoal. Eu aceito que vocês voltaram. Mas o que exatamente eu faço com um espelho assombrado que ninguém quer por muito tempo? Perguntou ele, jogando as mãos para o alto. O supervisor dos mortos ajeitou os óculos espectrais e pigarreou. Bom, tecnicamente, Arcano queria. Mas parece que ele subestimou o nosso poder de dar dor de cabeça. Foi hilário. O cara nos levou para o laboratório dele e tentou exorcizar a gente com umas velas aromáticas e um sal grosso vencido. A gente fez barulho, assoviou no ouvido dele, mexeu nos livros. PUF. Ele nos despachou de volta. Contou o fantasma de Mullet, gargalhando. Leandro suspirou e coçou a cabeça. Certo. Então, não dá para vender, e também não dá para destruir. Já tentei quebrar vocês antes, mas o espelho é tipo, inquebrável, né? O supervisor assentiu. Sim, somos um artefato paranormal de qualidade superior. Edição limitada. Nenhum marretaço vai nos tirar daqui. Leandro sentou no sofá, pensativo. Ele precisava de um plano. Algo engenhoso. Algo que finalmente o libertasse dessa assombração, ou pelo menos a transformasse em algo lucrativo. Foi quando um estalo ocorreu. E se, em vez de vender o espelho, eu transformar isso no negócio? Os fantasmas se entreolharam. Como assim? Perguntou o fantasma de bigode fino, curioso. Simples, um reality show de assombrações. Um canal no YouTube com transmissão ao vivo de vocês pregando peças em caçadores de fantasmas, youtubers de terror e influenciadores metidos a valentões. Tipo, o espelho do caos. Disse Leandro, com os olhos brilhando. Os fantasmas se animaram. Tipo um programa paranormal interativo? Com sustos personalizados e pegadinhas ao vivo? Perguntou o de Mullet. Exatamente.
Vocês adoram perturbar gente nova. Agora imaginem fazer isso para um público de milhões. Os fantasmas vibraram dentro do espelho. Era a oportunidade perfeita. Finalmente, eles poderiam aterrorizar sem medo de serem expulsos. Leandro rapidamente configurou câmeras, iluminação e um microfone para captar os sussurros do além. Criou um canal e começou a divulgar. O sucesso foi imediato. O primeiro episódio, onde um investigador paranormal passou a noite sendo assustado por barulhos de funk tocando do além e sussurros ameaçadores dizendo "esconde o pote", o fiscal chegou, atingiu 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. No segundo episódio, um influenciador que dizia não ter medo de nada fugiu gritando depois que o fantasma de bigode fino começou a sussurrar receitas de bolo no ouvido dele às 3 da manhã. E no terceiro, um famoso caçador de fantasmas teve um colapso ao ver os fantasmas jogando Uno dentro do espelho e trapaceando descaradamente. O canal explodiu, e Leandro, agora um empresário de conteúdo paranormal, monetizou a ideia de um jeito genial. Patrocínios chegaram. Merchandising foi criado. O espelho do caos virou febre. O dinheiro começou a entrar como nunca antes. Certo dia, enquanto ele contava uma pilha de notas, olhou para o espelho e sorriu. Quem diria, hein? No fim, vocês foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O supervisor dos mortos ajeitou os óculos espectrais e sorriu de volta. Todo mundo precisa de um propósito, garoto. O nosso é perturbar. E agora, fazer isso profissionalmente. E assim, Leandro deixou de ser apenas um cara azarado que comprou um espelho assombrado. Ele virou o magnata do entretenimento sobrenatural, dono do canal paranormal mais assistido do mundo. E quanto aos fantasmas? Bem, eles nunca se cansaram de pregar peças em novos visitantes. Afinal, assustar sempre foi um prazer, mas fazer isso profissionalmente era um sonho. Fim. Epílogo. O reflexo da eternidade. A vida de Leandro nunca mais foi a mesma após a venda do espelho assombrado. Por mais que ele tentasse seguir em frente, as memórias do que aconteceu e o som das risadas dos fantasmas ainda assombravam seus pensamentos, como se estivessem atrás dele, sempre esperando para pular na sua frente. A cidade onde ele morava, com suas ruas tranquilas e comerciais, parecia agora um cenário de filme de terror, mas com um toque cômico e irônico, como se os eventos estranhos que ele vivenciou fossem apenas mais uma piada do destino. Ele não podia escapar daquela sensação de que algo estava prestes a acontecer, e isso o deixava inquieto. O espelho, ou melhor, aqueles fantasmas, pareciam estar sempre ali, invisíveis, esperando por uma brecha para voltar. Leandro havia tentado de tudo. Consultou psicólogos, passou noites em claro lendo sobre maldições e até tentou encontrar um exorcista que resolvesse seu problema. Nada funcionava. Aquele espelho e seus habitantes fantasmagóricos estavam de volta, e não havia como escapar deles. Ele estava preso em um ciclo interminável, e tudo isso parecia mais uma brincadeira dos próprios espíritos. Certa manhã, após uma noite de pesadelos aterrorizantes, Leandro decidiu ir até a loja de antiguidades onde havia encontrado o espelho pela primeira vez. O dono da loja, um velho rabugento e sempre com um sorriso torto, estava em seu lugar de costume, rodeado por pilhas de objetos cobertos por lençóis empoeirados. Voltou para devolver o espelho, disse o velho, sem sequer levantar os olhos do balcão. Leandro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não sabia o que responder, mas sabia que aquilo estava além do que ele poderia controlar. Não era só o espelho. Não era só o humor ácido dos fantasmas. Era o destino. Ele estava sendo testado de alguma forma. Olha, eu sei que o senhor já sabe de tudo isso, mas tem um jeito de parar tudo isso? Perguntou Leandro, quase sem esperança. O velho levantou a cabeça e fitou Leandro com um olhar penetrante. Seus olhos pareciam saber mais do que qualquer ser humano normal. Nada se resolve com um simples feitiço, meu rapaz. Os espíritos são como crianças travessas. Se não os educar, eles fazem o que querem. A resposta está em como você encara o seu medo e a bagunça que eles causam. A solução está em você mesmo. Leandro sentiu uma onda de frustração. Como assim? Ele tinha que encontrar uma solução sozinho. Ele não era mais um caçador de artefatos paranormais. Era só um cara normal com um monte de fantasmas se divertindo em sua vida. Você vai ter que arrumar a sua bagunça, Leandro. E para isso, precisa entender quem você é, de onde veio e o que realmente deseja.
Porque os fantasmas só agem como agem porque você ainda não se resolveu com eles. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Leandro enquanto ele saía da loja. Ele não tinha ideia de como iriam se resolver as coisas, mas sabia que a missão estava além do que ele imaginava. A vida com aqueles fantasmas, agora mais entrosados do que nunca, exigia mais do que um simples acertar as contas. Eles precisavam ser compreendidos. Nos dias que se seguiram, Leandro passou a viver com mais cautela, rindo um pouco dos fantasmas que o incomodavam. Percebeu que os momentos de pânico e frustração não eram nada mais do que seus próprios medos e inseguranças se materializando em forma de piadas sobrenaturais. Ele começou a entender que a chave para sua liberdade estava em aceitar a bagunça da vida, as trapalhadas dos fantasmas e o próprio caos que ele havia criado. Afinal, os próprios fantasmas estavam apenas tentando se divertir, algo que ele também precisava aprender a fazer. Em uma manhã ensolarada, Leandro resolveu enfrentar uma última vez os fantasmas que haviam tomado conta de sua vida. Ele os convidou para uma última partida de pôquer. Ele estava cansado de ser o espectador de sua própria vida. Agora, ele queria ser o protagonista. Os fantasmas, desconcertados, aceitaram o convite e se acomodaram como puderam dentro do espelho, que já estava ficando pequeno para todos. Eles sabiam que Leandro estava mais forte agora, mais confiante, com uma abordagem totalmente nova. O espelho começou a brilhar com uma luz intensa, e os fantasmas, por mais que fossem travessos, perceberam que estavam prestes a ser liberados de seu tormento. De alguma forma, essa batalha estava chegando ao fim. Leandro olhou para o espelho e, pela primeira vez, sorriu. Ele finalmente entendia o que os fantasmas haviam procurado. Não era apenas uma questão de assombrar ou zombar. Era sobre conexão, reconhecimento e, claro, fazer o que era necessário para passar ao próximo nível de sua própria jornada. Como os fantasmas que o haviam seguido, ele precisava aprender a se libertar das próprias limitações, a rir de si mesmo e a se deixar levar pela diversão, porque, no final das contas, o terror era apenas uma parte da história. A vida, com todas as suas trapalhadas, também merecia ser celebrada. Enquanto o espelho começava a desaparecer no horizonte, os fantasmas acenaram, e um deles, o do Mullet, disse com um sorriso travesso: "Tá tudo bem, cara. Você é o verdadeiro mestre disso tudo. Você aprendeu a rir do terror." Leandro, agora livre, deu uma última risada. Ele sabia que, mesmo após aquele evento, sua vida seria sempre marcada por aventuras inusitadas e engraçadas com o sobrenatural. No fundo, ele sabia que seria sempre o protagonista de uma história cômica, e isso era o que mais importava. E assim, com um sorriso no rosto e a certeza de que o próximo capítulo da sua vida seria ainda mais divertido, Leandro se despediu dos fantasmas e voltou para sua casa. Aquele espelho poderia ter sido o maior pesadelo de sua vida, mas, agora, ele sabia que o verdadeiro segredo estava em como lidar com os monstros que surgem em seu caminho. Às vezes, um bom riso é tudo o que se precisa para vencer. Fim. E assim terminamos mais uma história arrepiante. Mas antes de sair, já sabe, né? Deixa aquele like sinistro, porque isso ajuda demais o canal. Inscreva-se e ative o sininho, para não perder nenhuma história assustadora que vem por aí. Claro, comente aqui embaixo o que você achou dessa história de terror. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que adora um bom terror. Quanto mais pessoas conhecerem o canal, mais histórias sombrias virão. Nos veremos na próxima Noite de Mistério, se você sobreviver até lá.